E aí, pessoal, vamos começar mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Pessoal, eu, Alexandre Aguilar e o Gabi Mendes estamos aqui para trazer mais um empreendedor para você do mercado de oratória, que vai poder ajudar vocês no seu segmento, na sua vida, nas suas palestras, porque se você não sabe vender, falar, se você não consegue se comunicar, dificilmente você vai conseguir agregar valor ao seu produto. Então, a gente achou um assunto muito importante, muito pertinente, e o Gabi vai apresentar ele para vocês. Isso. Para você que está vendo a gente pela primeira vez, nós somos o Ribeirão Podcast. A gente quer trazer o que há de mais moderno e o que o empreendedor usa no dia a dia para vocês aqui em Pílulas. Então a gente traz empreendedores de prática e não de palco. É um grande prazer trazer aqui. A minha vida, eu sou grato a muitas pessoas e ele, sem dúvida, é uma das pessoas que ajudou demais na minha vida, me fez o que sou hoje. É o Júnior Fernandes. Eu sempre fui um cara que gostou muito de falar, assim. Então, durante a escola, quem tinha que apresentar trabalho, todas essas coisas, eu me expunha a isso. Só que achava que falava bem, mas depois que eu conheci ele, eu fui ver que, cara, tinha muito para melhorar. E isso mudou demais a minha vida. Para vários dos trabalhos que eu faço hoje, a oratória é muito importante. Seja ela, você sendo técnico ou você sendo comercial, ela vai te ajudar em todas as partes. Eu queria que o Júnior se apresentasse pra gente e falasse como que ele caiu nesse mundo da oratória. Primeiramente vocês estão afiados, hein? A oratória dos dois estão afiados. Aqui, Gai, diferente de você, eu não era aquele aluno que queria lá quando era jovem querer apresentar, né? Olha que interessante. Eu tinha ao contrário, eu tinha muita dificuldade, eu corria, saía fora quando eu tinha que me apresentar em público quando jovem. Caraca. É uma fobia enorme, né? Não era minha praia, exatamente. E eu me lembro, acho que eu tinha 10 para 12, 10, 11 anos na escola, tinha que apresentar um trabalho, o trabalho eu tinha que cantar uma música e um colega. E aí, não sei porque, na dupla ali, a gente se perdeu, era uma música antiga, hein, gente? Ó, Lá Vem o Negão, não sei se você lembra dessa música. Se perdemos no meio da música ali com 10, 11 anos, cara, e pô, trágico. E dali... Caraca, você lembra até hoje disso, quando te marcou, você vê que né? realmente essas experiências, ela marca, e aí quando a gente já traz um paralelo pra cá agora, a pessoa às vezes nem sabe que ela quer prosperar, mas o cérebro dela quer proteger ela. Então a defesa é muito grande. É por isso que a pessoa trava, ela tem medo. E eu fui querer entender por que isso acontecia comigo. Por que eu estava crescendo na minha carreira ali na Resolve, antes de virar empreendedor, antes de fazer minha transição de carreira. Cara, 5, 10 colaboradores, daqui a pouco minha equipe estava com 30. E eu com aquela enorme dificuldade de falar em público. E eu falei, cara, não, isso aí tá errado, alguma coisa eu vou ter que mudar. E aí fui investigar, fui entender o porquê disso, o porquê daquilo, por que o ser humano trava, por que a boca fica seca, por que ele perde as palavras, dá o branco, por que fala muito né, muito tá. Cara, eu quis mergulhar nesse universo da comunicação e ter principalmente consciência de como eu me comunicava. Consciência de que o que eu estava repassando para as pessoas, cara. E isso para mim foi, chave, vai caindo chave. Fui fazer um curso de oratória, fiz curso de teatro, coaching, PNL, aí entrei no mundo até fundar minha própria empresa de uma dor que era minha, né? Que legal. E como que foi essa... Você falou, agora eu vou dar esse passinho. Eu gosto sempre de perguntar para o empreendedor qual que foi essa pular na água fria ali. Eu lembro, eu já na Resolve, eu já estava com 7, 8 anos de empresa, crescendo, fazendo carreira ali, já era gerente de recursos humanos. E aí teve um dia lá que nós tínhamos o Café com RH. Era o dono da empresa, Simonelli? A irmã dele, né? A Luciana. Então ela descia lá, ou o Rodrigo, outro sócio, descia no administrativo lá e aí tinha o Café com RH. E sempre um gerente de cada área falava. Aí teve um dia, e hoje quem vai falar é o Júnior, gerente de recursos humanos. Cara, não saiu nada. Travei literalmente, assim, saiu ali, mas... o que você falou? Não lembro uma palavra do que eu falei. E aí eu ia todo dia, eu morava em Cravins na época, ia todo dia trabalhar com uma colega que também morava em Cravins. Aí na volta no carro, foi ali que foi pra mim a gota d'água. Ela falou, nossa colega, mas você se comunica mal, né? Sabe aquele feedback? Caramba. Mal colocado no momento. Mas pra mim ali foi fundamental. Eu falei, cara, não, preciso mudar isso, me incomodou demais. E ali foi onde eu falei, cara, gerei consciência. Como é que será que tá a minha comunicação para as outras pessoas? Eu quis investigar isso, então foi ali. Eu sempre falo que uma pessoa ela muda através de duas formas. Ou ela tem muita consciência daquilo que ela está acontecendo na vida dela, ou com um impacto emocional muito grande na vida dela. E esse impacto emocional, normalmente, ele é
Ruim, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? A pessoa. Exatamente. A pessoa emagrece por um impacto negativo, que alguém zoou ela ou alguma coisa, ô, tá gordinho, hein? Por aí vai. Então, normalmente vem impacto negativo. E comigo na oratória não foi diferente. O impacto foi negativo. Falei, cara, preciso mudar isso. Perfeito. Aí fui fazer um curso de oratória aqui em Ribeirão Preto, no Puntel. É um cara que eu sou muito grato também. Fiz 12 aulas lá com ele, mas na terceira aula, aí eu trouxe do esporte a dedicação, né? Uma vez por atleta? semana. Joguei futsal há muito tempo. Ele Tentei bota ser... uns videozinhos fazendo gol igual você lá, tentando jogar. A gente nunca esquece, né? E aí eu trouxe essa dedicação, cara. Pô, cara, vou treinar oratória mesmo. E aí comecei a treinar, quis dar palestra dentro da Resolve, depois, quero dar... Fui indo. Ah, cara. que legal. Aí, O começo das palestras foi muito mais pôr em prática o que você estava aprendendo. Que legal. Tava treinamento dentro da Resolve. A Resolve, na época, já estava com 5 mil funcionários. Caramba. Eu era gerente de recursos humanos e aí tinha essa área que dava oportunidade para eu treinar, né? E foi fantástico, cara. Esse começo para mim ali, eu vi que, pô, tá fazendo a diferença. Fui pegando gosto. Sim. E aí, como foi? Agora eu vou sair da empresa. Nessa época eu já tava júnior, e aí os próximos passos, né? Os próximos 3, 4, 5 anos da tua carreira. Eu tinha um limite dentro da Resolve, já era gerente de recursos humanos. Ali o próximo passo era ser um diretor e um futuro CEO. E estava muito longe a distância do que eu poderia percorrer. Não era, acho que... Falei, cara, tá chegando a hora de fazer a transição. Aí em 2013... Eu avisei a Resolve em fevereiro, março ali de 2013, final de setembro, outubro, por ali, a tendência é que eu saia. Então já avisei com antecedência. E aí o que foi legal na Resolve é que naquela época, Júnior, então já vamos fazer a transição. Então eu já pedi demissão em fevereiro e já continuei lá como consultor de recursos humanos. Que legal. Então eu já ganhei um espaço a mais na minha agenda, tendo uma remuneração ali de consultor. Que legal. E nessa época eu já estava dando palestra na área previdenciária pela Moraes Cursos, uma outra empresa que tinha aqui em Ribeirão Preto, que ela me convidou, então eu tinha muito conhecimento na área trabalhista, o E-Social estava lançando naquela época. Nossa, é verdade. 2012, 2013, eu rodei o Brasil dando palestras sobre o E-Social, treinamento, e cara, e ali foi uma experiência fantástica, porque eu estava com conhecimento na mão já, de 12, 15 anos de departamento pessoal, de RH, e aí colocando em prática a oratória, que eu tinha acabado de fazer. Que legal. Né, cara? E agora, indo para oratória na prática, para quem está ouvindo a gente, o que você acha que muda na carreira do empreendedor? O cara já empreende, porque o que eu acho que é o comum de empreender, acho que você deve concordar comigo. A pessoa, pelo menos na área de restaurantes eu vejo muito comum, a pessoa ela cozinha bem, então chama os amigos, todo mundo gosta, é legal e tal, então ela gosta de cozinhar, aí ela vai ter um negócio, e aí ela não entende que na verdade o que ela menos vai fazer é cozinhar. Perfeito. Seja isso em qualquer profissão, o cara é um bom cabeleireiro, gosta de fazer, ele não entende que montar um salão, o que ele menos vai fazer é ser cabeleireiro, é muito mais no dia a dia lidar com pessoas e tal. O que você acha que é o maior impacto de um cara que tem uma oratória boa versus um que não tem para o dia a dia do empreendedor? Vou te dar 2 exemplos. Primeiro do Júnior, que não tinha visibilidade, e eu posso dizer, cara, a comunicação, a oratória, ela mudou 200% a minha carreira. Uhum. Eu tô falando em carreira, em ganhos financeiros, em ganho intelectual, em tudo, mas para mim ela foi virada de chave total. O Júnior que virou. A oratória, ela mudou total a minha carreira. Por quê, Júnior? Porque eu saí de uma dor, aquele velho ditado, né? No veneno tá o antídoto. Então, de uma dor que era medo, insegurança, dúvida de mim mesmo, da minha autoimagem. Cara, vou ter que falar com meus diretores, vou ter que fazer isso numa roda de amigos. Cara, eu fui treinar isso, então uma dor eu transformei numa solução e que depois se tornou um empreendimento meu. Nós vamos chegar lá na Vox to You depois. Então, um cara que não tinha visibilidade fez a carreira porque realmente quis aparecer, quis se comunicar. Eu tive a oportunidade de começando dando aula para 10 pessoas, mas ao mesmo tempo já dei palestra para 1.000 pessoas hoje. Então, para mim, foi um divisor de águas. Só que, olha o detalhe. Então, o Júnior não tinha visibilidade. Ele fez com que a comunicação empoderasse a carreira dele, a minha imagem, o meu network, por aí vai. Só que depois, 7, 8 anos depois, eu fui dar aula de oratória para alguém que já tinha uma visibilidade muito grande, que é o Diego Ribas. Então, ele era um atleta em final de carreira, começando a transição de carreira. Só fazendo a janela aqui, gente. Boa. Diego Ribas, meia do Flamengo, Exato. ganhou tudo, Ribeirão Pretano. Às vezes o pessoal não vai associar. Então, aposentou esse ano aí, é o sócio dele hoje. Ele já Boa. apresentou até na Copa, ele ia lá Exato. falar. Olha aí. Caraca, E chegou ele era lá. travado antes?
ele não era travado, mas tinha alguns vícios de linguagem que a gente corrigiu. E por ser atleta, treina até hoje oratória. E eu comparo a oratória com um atleta tranquilamente, é treino. Se você fica sem academia, você fica sem jogar. Quem gosta do futebolzinho vai sentir depois. Oratória é a mesma coisa. A hora que a gente acha que já tá legal, vem sempre uma ferramenta nova. O TED tá aí mostrando que revolucionou o mercado das palestras. E aí eu vejo um Diego que já tinha visibilidade, já tinha uma marca, já tinha uma presença no mundo corporativo também, geral, fazendo a tua transição. Aí eu virei e falei, Diego, cara, mas já pensou em ter uma palestra profissional sua? Aí ele olhou pra mim assim, palestra, Júnior? Como assim, cara? O Zé Roberto tá montado, fi. Zé Roberto é outro case legal, que eu fiz um evento com ele aqui em Ribeirão Preto. Tive a oportunidade também de dar aula pro Zé. E o Diego, só que ele não tinha essa consciência que a marca dele ia chegar um momento da transição de carreira dele que aconteceu agora, que ele ia ter que fazer o quê? Se comunicar. Perfeito. E aí, por estar no meio do esporte ali, o que eles negligenciam é isso. É o cuidado com a autoimagem da marca deles pós-carreira. A gente estava falando isso agora um pouquinho aqui. Só que a oratória, ela potencializa essa marca. E o Diego foi muito esperto, muito ciente de que esse jogo... ele não poderia esperar, dava para ele já começar enquanto ele estava jogando. E aí, cara, então a oratória, nesses dois casos, um que não tinha visibilidade mudou minha carreira, e para quem já tem, Júnior, mas eu já me comunico bem, eu já falo bem, falar em público para mim não é problema. Legal, só que a oratória ela pode potencializar ainda mais aquilo que você já tem de produto na mão, de marca na mão, de prestação de serviço na mão. O que eu vejo muito é que às vezes a pessoa ela é técnica. Então, um programador monta uma empresa de programação, ele não vê a importância da oratória e isso para mim mudou em dois aspectos. O primeiro é que hoje em dia o ser humano ele conecta com o ser humano. Então Perfeito. É muito mais difícil você ter um engajamento nas redes sociais de uma marca do que de uma pessoa. Então cada vez mais eu vejo o empreendedor querer dar as caras na rede social. Na verdade não é nem querer, é meio que obrigatório assim. Começa a ser cada vez mais necessário porque quando você dá a cara do seu negócio humanizado assim, você tem muito mais conexão. Então isso passa a ser mais necessário ainda a oratória. Porque para você dar as caras, cara, quanto melhor você falar, e rede social é aquele... Eu vi esses dias que os 2 primeiros segundos de qualquer vídeo determinam a quantidade de visualização que ele vai ter. Perfeito. Então, se é o cara que dá aquela travada assim no começo, mesmo que pegue o jeito depois, perdeu ali boa parte, né? E eu queria que você falasse a importância que você vê para esses cargos técnicos, sem ser o cara para ele dar as caras para o público. O que você acha que impacta, e com essa visão sua de RH, na gestão de pessoas, o que a oratória impacta? Como que você vê isso? Eu tive a oportunidade de dar um treinamento uma vez para 18 engenheiros da USP, lá em São Paulo. E aí eu já fui preparado por entender aquele perfil, um perfil mais técnico, detalhista, organizado. E que quando você fez aula de oratória comigo já, quando eu tinha que chamar eles lá pra frente, lá no palco, eles queriam saber nos mínimos detalhes, mas como é que é? Pra que é? Pra que isso? Como vai funcionar? Qual é o script? Cadê o script? Dá o passo a passo. PCP, aí. Planejamento e Controle da Produção, não tem? Exatamente. E aquilo ali foi uma experiência pra mim fantástica. Porque eu tive que ir para um público que realmente queria entender o porquê daquilo. E aí, quando eu vi isso, Gabriel, eu falei, peraí, então, eles estão certos. Só que, por eles serem extremamente técnicos, o engenheiro, o arquiteto, porque tá ali, eles deixam alguns pontos que na oratória, na comunicação, o engenheiro ele quer convencer do projeto dele. O arquiteto ele quer convencer. Eu dei aula para um arquiteto em Cravinhos, André Soares, que ele conseguiu o CT do Palmeiras apresentando o projeto dele. Ele falou, Júnior, as outras empresas em São Paulo lá eram muito melhor do que eu tecnicamente. Mas a forma que eu me conectei com os diretores, com os empresários ali do Palmeiras, é o que mudou tudo. Depois indicaram o Vasco e por aí vai. Então ele é um arquiteto que soube usar a parte técnica, mas eu vou chegar no teu ponto da conexão. Diga-lhe. Não, você chegou no ponto porque você falou 2 coisas aí. Primeiro, você tinha dito sobre a dor. Então, que a dor... da dor veio o antídoto, do antídoto veio a oportunidade. A gente tem falado isso aqui recorrentemente em diferentes segmentos, né?
que os problemas talvez são as principais virtudes. Os negócios dão viradas de chave assim, o cara alavanca absurdo mediante um problema, como que ele soluciona. Senão ele ia continuar flat ali, Perfeito. tranquilo. Então, a hora que você fala que o cara precisou ter a oratória para entregar um produto, eu vejo a oratória muito como uma embalagem. Porque, às vezes, o conteúdo do cara não tem como acessar se ele não for bem vendido. Perfeito. Então, para todo e qualquer profissional, que é o que você está dizendo, eu não tenho como saber o potencial, se esse cara é bom, se ele é competente ou não, se ele não se comunicar, porque eu não vou ter nem interesse de olhar por Perfeito. debaixo pela raiz, pela segunda divisão, na subdivisão dele. Então, eu acho muito importante isso para conseguir expor o produto de forma clara e, muitas vezes, até o conteúdo pode não ser o melhor, mas ele foi o melhor exposto. Então, isso com certeza faz muita diferença. Total. E aí, isso tem a ver, voltando para os engenheiros lá. Quando você explica algo para alguém dentro da comunicação, quando você já foi para uma palestra ou você foi para uma aula que você não entendeu muito bem e você ficou com vergonha, às vezes, cara, deixa passar, não vou perguntar isso, mas você não entendeu claramente. E aí, Tony Robbins, ele diz que nunca é incapacidade e inflexibilidade da plateia, e sim do comunicador. Ó, incapacidade de inflexibilidade do comunicador. E aí, quem é mais técnico, e eu não estou falando se é bom ou ruim, não, mas é só para a gente entender aqui, quem é mais técnico, ele está no terceiro pilar ali. E ó, vou chegar lá. O primeiro pilar de uma comunicação bem-sucedida é sintonia. Você falou agora, acabou de falar. Ou eu me conecto com você ou não. Tem um livro, Como Convencer Alguém em Menos de 90 Segundos. Ali é o luta ou fuga. Nos 5 segundos iniciais, eu já estou querendo dizer se nós vamos lutar ou se eu vou ganhar a tua permissão para eu poder falar com você. Então, o primeiro passo é se conectar. É a sintonia. Para um orador, é o contato visual, é mostrar certa vulnerabilidade. Às vezes a gente quer estar polido ali, que vai dar tudo certo. Muitos oradores, os caras que são brilhantes, eles mostram certa vulnerabilidade. Perfeito. Ali, ó, cara, tô nervoso, é meu primeiro TED, tá aqui e tal com você. Que alegria. Pô, eu mostrei uma certa vulnerabilidade. Que gera compaixão. Que gera compaixão, que gera... Peraí, deixa eu ver esse cara aí. Esse cara tá... Pô, causei sintonia ali. Só que depois vem o segundo passo, que aí pra mim ele é fenomenal. Pega os grandes oradores aí, eles têm isso em comum, que é a narrativa, que é storytelling. Ele tem sempre uma boa história debaixo do braço. Então eu me conectei com vocês. Daqui a pouco vem storytelling. Eu me lembro muito bem, quando eu tinha 10 anos de idade, 1994. Copa do Mundo, Brasil, Itália, 0-0. E meu pai tinha apostado num bolão no Ceasa aqui em Ribeirão Preto, 0-0. E eu torcendo pro Brasil não ganhar, pro meu pai ganhar o bolão. ganhar o bolão. O Brasil vai pra prorrogação, acho que sim, né? E depois pênaltis, campeão do mundo em 94, eu tinha 10 anos de idade, assistindo aquele jogo numa televisãozinha pequenininha. De tubo, exatamente. Com um amigo meu vizinho chamado Marcelinho, não era o Carioca, mas o Marcelinho ali vibrando pra acabar, pra na segunda-feira eu ir pro Ceasa com meu pai tinha um mercado na época, pra pegar o bolão, que naquela época, não lembro quanto era, 94, não sei se era Cruzeiro, Cruzado, mas eu tinha 10 aninhos de idade, o Brasil tetracampeão do mundo, Galvão Bueno narrando, Roberto Baggio, eu acho que eu levei você pra lá, pra 1994, em milésimos de segundos aqui, e de forma proposital. Por que eu usei essa história, Júnior? Pra você ver o poder que ela tem de se conectar. Explica pro pessoal que tá ouvindo a gente o que é um storytelling. Olha aí. Percebeu que eu te levei para um ano, eu te levei para uma data, te levei para um local, te dei personagens, te dei evidências, contextualizei ali aquela história. Só que ela tem uma regra. Todo storytelling tem um personagem. No caso ali era o Júnior, o meu amigo Marcelinho. Esse personagem, ele vai passar por uma transformação. Aí é o trailer de um filme que você já viu e gostou. É aquela primeira capa que você lê do livro. Pô, que legal. É a chamada Jornada do Herói. A Jornada do Herói, exatamente. Então, o storytelling tem um personagem que passa por algumas mudanças. E o terceiro passo que aí é a regra do storytelling, tem que ficar uma lição satisfatória para a plateia. Senão fica só um contador de histórias. Então, eu tenho um personagem, eu mostro a tensão que esse personagem passou. Mas, ô Júnior, o que aquela história da Copa do Mundo te ensinou? Eu tenho que te trazer um ensinamento disso. Cara, pra mim o que me ensinou ali é que é necessário sonhar, dá pra sonhar, você querer conquistar algo na vida. Naquela ali, no meu caso, era ganhar o bolão. E por isso eu teria que deixar alguns desejos dos outros pra
para realizar os meus sonhos. Então tem que ficar essa lição satisfatória para a plateia. Então, ó, me conectei, trouxe um storytelling com um ensinamento, a plateia começa a falar assim, pô, esse cara é legal de ouvir, cara. Ele tá me contando história, mas ao mesmo tempo ele tá me ensinando. É por isso que grandes livros de storytelling falam que a storytelling educa, ela ensina, ela motiva, ela inspira as pessoas. A gente nasce, né? A nossa mãe, nossa avó, contando o quê? História. O que eu acho diferente, e para mim é muito do que é o storytelling, é aquela aula que você pega muito teórica, assim. Então o professor passa, o significado disso é isso daqui é isso daqui. E é muito diferente daquele professor que vai te contando e vai fazendo conexões daquilo. Ó, o conteúdo é esse. Então, ó, isso daqui é aplicável na realidade, assim. É uma coisa que eu tento fazer muito esse exercício quando eu tô dando aula. De trazer exemplos claros, porque o ser humano, eu acredito que na nossa... Isso é um chute meu, né? Na nossa história como ser humano, foram histórias que foram passadas pra gente, e não teoria. A teoria deve ser muito recente. Então, acho que a gente é muito mais fácil, pelo menos eu vejo muito mais resultado quando eu dou aula contando histórias do que quando eu vou muito na teoria. Porque o ser humano gosta disso, parece que tem essa facilidade. Ali, eu queria jogar bola pra você e perguntar como que você vê a oratória na sua vida, que você sempre foi dessa parte mais comercial, né? Sempre teve isso muito presente em você. Você procurou desenvolver? Como que foi isso pra você? Só pegando um gancho que você falou do professor... Realmente, numa das pós-graduações que eu fiz, os professores que eles vinham do mercado só acadêmico, que ele estava lá, mestrado, doutorado, pós-doc, lançou artigo, tal. Lembra quando você falou, no comecinho, você falou assim, o cara falou, eu não me conectei, não absorvi nada. Quando eu cheguei no final, eu falei, o que ele falou mesmo? Eu já tenho uma dificuldade de gravar. Mas é muito isso, porque eu concordo com o que o Gabi falou de fazer amarrações, contando a história, e eu acho que a prática traz isso involuntariamente. Então, quando o cara não tem. Agora, falando da minha experiência com oratória, eu sempre tive essa facilidade. Boa. E eu vi, e para mim aquilo era normal. As pessoas terem dificuldade de falar, para mim não era normal. E eu vi que isso era muito diferente, porque as pessoas queriam morrer. Depois eu li lá que na escala do medo, diz que o maior não é morrer, é falar em público. Exato. E aí ficou muito claro uma percepção que eles me escolheram para ser o paraninfo da minha turma quando eu me formei na faculdade. E tava no dia de fazer oratória, aliás, na semana, todo mundo assim, Alexandre, você já fez o texto? Já fez o texto que você vai precisar fazer? Quer que a gente te ajuda? Todo mundo super preocupado, os engenheiros da vida, né? Eu falei assim, gente, fica tranquilo. Não, Alexandre, pelo amor de Deus, já tô transpirando. Como assim você não fez o texto ainda? Aí chegou no dia, na fila pra ir, eu falei, gente, alguém tem uma caneta aí? Aí eu peguei e anotei 5 coisas. Olha. Que eu acho que era o meu storytelling, mas totalmente de forma empírica. Então, eu até associo que acho que aquele motorista que já dirige, a hora que ele chegar na autoescola, ele vai ter alguns vícios. Eu acredito que eu tenho muitos vícios, mas eu não tenho a dor de estar lá e de dar cara. E de todos os discursos, depois que eu subi lá, eu fui aplaudido de pé nesse dia. Pelos alunos da minha turma, pela plateia, pelos professores, pelos alunos das outras turmas. Diferente do que tinha acontecido antes. E quando eu vi o vídeo, eu falei, cara, sabe por quê? Porque ninguém se conectou com ninguém, porque todo mundo leu. E quando o cara leu, não tem ninguém ali. Diferente. E aí eu contei as histórias, eu só precisava ter um esqueleto do que eu precisava passar para não me perder. Mas eu não sabia que era isso. Eu fiz porque Deus quis, não sei explicar. Mas eu sempre tive essa facilidade. E isso me ajudou, mas também tenho feedbacks negativos, dificuldade na comunicação, de às vezes ter vício de linguagem. Então eu concordo com você que é como um treino, a gente precisa melhorar. Sim. Agora, trazendo isso para a prática, Júnior, para o empreendedor que está ouvindo a gente, como que ele faz para treinar? O que você indica de curso, vídeo, até o seu produto, que eu acho muito legal, super indico, quem está ouvindo a gente. Passa isso para os empreendedores. Gá, eu acredito muito em tudo no treino, cara. E hoje, Ô, Júnior, você acha que você se comunica legal hoje? Eu tenho total segurança que eu me comunico legal, que eu consigo me flexibilizar ali em qualquer ambiente, só que eu nunca deixo de treinar oratória. Eu tô sempre querendo um desafio novo para mim, sempre querendo um estágio maior. E igual o Alexandre falou, eu não sabia que isso era uma técnica. Só que a hora que você descobre que isso é uma técnica, se potencializa ainda mais, porque você, peraí, deixa eu usar realmente essa técnica da maneira correta. E eu vejo que a oratória, ela é assim. Para o empreendedor, eu sempre falo que eu tenho uma história.
Se eu tenho uma história, eu tenho uma grande oportunidade de inspirar pessoas, motivar pessoas, educar pessoas e principalmente transformar o comportamento dessas pessoas através de uma história. Eu tive uma vez que eu dei uma aula para um empreendedor daqui de Ribeirão Preto, o Sandro Savenhago, e quando ele me contou que ele que rebocou o chão da empresa dele, que ele que fez a calçada da empresa dele, que hoje a empresa dele exporta para 4, 5 países. Eu falei, cara, você tem um storytelling fenomenal, você deve, por favor, transforma isso em uma palestra de storytelling para ajudar outros empreendedores. Então, hoje o meu papel é esse. Além de fazer com que o empreendedor melhore a comunicação dele internamente, liderando melhor a equipe dele, os funcionários, que a gente sabe que dentro das empresas é uma das maiores dores, a comunicação interna é uma grande dificuldade que os gestores têm de levar aquilo que está na cabeça do empreendedor e aquilo até chegar na pessoa que está lá no último degrau e que está representando a empresa, às vezes, a recepcionista, por exemplo. E, então, atuo ajudando esses empresários a melhorar a comunicação interna, melhorar a sua liderança, vender melhor, mas principalmente aquele empreendedor que tem uma história fantástica e que ele merece reviver essa história. Não só o atleta, não só o ator, a atriz, o músico, vamos fazer. Ontem eu vi, né, recentemente do Renato Gaúcho, 50. Cara, todo empreendedor, na minha visão, ele merece ter a tua história sido contada da melhor maneira possível em cima de um palco. Então, esse é o meu papel hoje. E em prático, assim, você acha que vídeo é legal? O cara que ainda não vai fazer um curso, mas que quer melhorar um pouquinho, o que você indica? E aí, então, eu falei um pouquinho do meu papel. Mas, Júnior, como é que eu treino oratória, cara? Não tem desculpa quando a pessoa quer treinar qualquer coisa na vida, né? Então, se eu quero ter mais consciência, vamos lá. Eu falo que é o tripé da oratória. Primeiro, nossa postura. Estudos mostram que mais de 55% da nossa comunicação, não que é a postura, mas quando eu estou num momento de tensão, estou em evidência, tenho que apresentar aquele projeto, tenho que vender aquela conta que mais de 55% na nossa comunicação, a nossa postura ela fica em evidência. Júnior, como é que eu treino? Frente do espelho. Cara, vai para frente do espelho, começa a reparar como é que você faz com os gestos, coloca o celularzinho lá, grava você falando você mesmo ali 1 minutinho, você vai ter consciência de como é que tá a tua postura. E você deve conhecer alguém, Júnior, tem dificuldade em gravar vídeo, dar entrevista. Primeiro passo, analise a sua postura. Segundo, outro tripé, outro ingrediente, o seu contato visual. Percebe que no podcast aqui, contato visual tá o tempo todo. Seria muito diferente de eu falasse com você aqui o tempo todo aqui, olhando para lá, olhando para cá, não ia ter conexão. Então, o contato visual, às vezes a pessoa vai até gravar um vídeo no celular, ela não olha para a câmera, ela olha para cá e não tá olhando para a câmera. Sendo que eu tenho que olhar para a câmera porque a outra pessoa vai sentir, cara, ele tá falando comigo. Então, o contato visual. Então, postura, contato visual e por último. Aí vem os vícios de linguagem, que é a nossa fluência. Repara se você fala uma frase completa, igual eu tô falando aqui, ou eu... então, o I, o U ficou ali, né, portanto, são os vícios de linguagem que se eu fizer uma leitura em voz alta, eu pego qualquer texto, eu começo a ler em voz alta, dificilmente eu vou ter problema de fluência, porque eu tenho que ler a frase completa. No dia a dia, você não fala, Gabriel, pega um café para mim? Não, se você falar a frase completa, pega um cafezinho para mim ali, opa. Então eu treino no dia a dia isso, e no palco, quando eu estou dando uma palestra, eu só estou colocando o meu vocabulário do meu dia a dia. Então são algumas formas aí que a gente pode treinar a oratória no nosso dia a dia. Sem pagar nada, né? Júnior, quero dar um upzinho. Quero que você me analise. Aí é meu ponto forte. De analisar realmente esse tripé, abrindo um espaço para quê? Para ele se tornar criativo. Para ele se tornar um orador fluente que abre espaço para ele palestrar, para ele contar realmente uma storytelling. Puta, que legal ouvir o Gabriel, que legal ouvir o Alexandre. Aí é meu papel de treinador mesmo, executivo de oratória. Boa. Show de bola. Encaminhando para o fim aí, eu queria saber se a gente não falou de PNL. Legal. E eu acho uma ferramenta, um mercado assim, um estudo que eu gostaria de fazer, porque eu vejo o valor, acho muito bacana. Então, se você tem alguma dica para o pessoal, explica o que é a PNL, tem uma dica para o pessoal e a gente já vai para o nosso fechamento aí. Eu sou suspeito porque eu também sou um apaixonado pelo tema e pelo estudo em si da PNL, né? Richard Blender e John Grinder, um matemático, um cara, novamente...
Caramba. Um não ali sabia. que totalmente números, né? Totalmente acadêmico e um outro psicólogo, totalmente pessoas. E começaram a estudar ali os comportamentos das outras pessoas para ver, não, peraí, se a gente repetir o mesmo padrão, será que dá certo em outras pessoas? Juntos criaram alguns pressupostos da PNL, ou seja, programação neurolinguística, significa que eu posso programar o meu comportamento através da minha linguística. Então daí vem o termo programação do meu neuro através daquilo que eu falo. Eu acho que eu vou conseguir. É totalmente diferente. Falei, cara, eu vou dar uma ótima palestra hoje. Eu tô programando. Você viu que até minha postura, ela muda. Eu acho que eu vou conseguir. A Mulher Maravilha, aquele personagem criado por William Marston, não sei se vocês sabiam, mas ele é o mesmo criador do polígrafo, né? Que é o detector de mentiras numa entrevista de seleção. E a Mulher Maravilha foi criada pelo Marston para empoderar as mulheres pós-Segunda Guerra Mundial, onde muitas ali ficaram viúvas, né? E a mulher precisava desse empoderamento. Então a pose nada mais é para dar poder, para dar segurança. Então quando um orador ele tá aqui, cabeça baixa, não olhando muito para as pessoas, ele já está deixando para ele mesmo uma mensagem. E a PNL trabalha muito isso. Essa questão de você se autoprogramar. Quanto mais longe de uma meta, maior a preparação. Quando eu estou no dia do evento, no dia daquela grande apresentação, eu vivencio aquele momento em alta performance. A PNL ela é fantástica nesse sentido, que eu posso realmente mudar aquilo que estava programado. Aquele menininho que falhou lá com 12 anos, que não sabia cantar, apenas um gatilho que estava ali. Júnior, você cantaria uma música hoje? Tranquilamente, porque eu mudei aquele cenário para uma nova evidência, uma nova imagem. Nós pensamos através de imagens, então quando o meu cérebro busca hoje falar em público, ele vê um Júnior que já treinou mais de 6 mil pessoas, ele vê um Júnior que já deu aula para grandes empresários, ele vê um Júnior... Mas como? Mudando a programação através do PNL. Putz, que legal. Fantástico. Ale, quer dar um recado final pro pessoal que tá ouvindo a gente? Ô, Júnior, onde o pessoal te acha aí? Cara, Júnior Fernandes, _, meu Instagram, tá lá. Então hoje, novamente... Você passa bastante conteúdo, né, no Todo Instagram, dia eu tô bem dando legal. conteúdo ali, nos últimos 7. Eu dei uma escapadinha aí, porque eu peguei a denguinha ali, mas tô de volta. Mas todo dia ali eu tô trazendo técnicas de oratória para o dia a dia. Cara, eu vou tomar um cafezinho, eu tô no Uber, eu vou no restaurante. Tem conexão o tempo todo ali. Você vai ser bem atendido ou mal atendido por causa da comunicação de uma pessoa. Então, no dia a dia ali no meu Instagram, eu dou dicas diárias para as pessoas poderem melhorar a sua comunicação no dia a dia. Tem o Destrava online e tem o presencial também, que é uma imersão de 2 dias, o presencial, para aquele empreendedor que realmente quer ter uma percepção maior da sua comunicação, da sua oratória e o quanto isso impacta na vida das pessoas que estão próximas a ele. E para aquele que tem desde a timidez, mas quer mais técnicas, eu tenho o Destrava online também, que é um curso de oratória online, onde tem mais de 40 técnicas ali de oratória. E tenho minha mentoria hoje para empreendedores, que aí, Júnior, eu quero dar palestra, eu quero ir para um próximo nível, eu quero subir o game ali mesmo da oratória, onde eu atuo hoje, mentoriando esses empresários. É legal porque eu fiz um que era quase uma mentoria assim, individual, eu senti muita diferença do que o padrão, porque você consegue analisar bem qual que é o defeito específico da pessoa, né? Então trata mais ali, acho que para quem é empreendedor, que o tempo é muito valorizado, Exato. Interessante. Top. Bom, primeiro queria agradecer você, queria agradecer essa palestra, essa aula particular que a gente teve aí, só treinou os galácticos aí, tá dando oportunidade de falar conosco. Espero que todo mundo que esteja aí tenha gostado, que tenha agregado para você. Eu acho a oratória realmente muito importante, independente do segmento que você estiver, da posição que você estiver. Se você quer ascender, isso vai ser uma ferramenta fundamental para você. Vocês podem me achar no @consultoria.aguilar. Nós temos uma empresa que pode te ajudar na gestão, independente de qual seja o seu negócio. A gente consegue te ajudar a modelar, porque foi como o Gabi falou no começo. Se você pode ser um bom executor, mas você vê que a hora que você empreende, passa por outro lado do balcão, as dificuldades são outras. E nesse sentido, como nós já ajudamos mais de 60, 70 empresas há 15 anos, há 16 anos nesse segmento, a gente pode ajudar vocês, tá? E também no @escola de empresário. Beleza? Boa. Galera, eu queria agradecer demais o tempo de vocês e queria passar um nosso novo
patrocinador, acho que o Ale nem sabe, vou passar direto aqui para vocês, é a Avocado, é o estúdio que a gente está gravando aqui. Então, se você tem um negócio, se você quer gravar um podcast, seja para você pessoal, seja para o seu negócio, independente do que for, eles dão toda a estrutura, então acompanham vocês desde o começo e é só procurar pelo Vitor no @avocado coisas mirabolantes no Instagram. Ideias é isso mesmo, mirabolantes. né? Avocado Ideias Mirabolantes. Ele vai Coisas Mirabolantes, @avocado coisas mirabolantes. Só procura lá, fala que viu aqui no nosso podcast que ele vai ter um desconto para você. E eu queria deixar o meu contato, é @gamendescruz no Instagram. Eu passo bastante conteúdo sobre empreendedorismo, sobre esse mercado de dados, que eu represento a Sonar Data Design. Rapidinho, a Sonar, ela transforma os dados da sua empresa em informação. Então, hoje em dia, o que falta não são dados para as empresas, são informações. A gente acaba tendo muitos dados de muitas fontes, seja o nosso Instagram, seja o nosso RP, seja o nosso relógio de ponto, como o Júnior falou, dessa parte de RH, então tem muitos dados que são gerados, só que a gente acaba não trabalhando isso. Por que não trabalha? Porque os dados brutos, eles não trazem muitas informações para a gente, os dados têm que ser trabalhados. Então a gente trabalha com Power BI e faz isso para as empresas, desde grandes até as grandes, desde as pequenas até as grandes empresas. Só procurar a gente, sonardd.com.br ou @sonarpowerbi no Instagram. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e tchau! Pessoal, siga a gente nas redes sociais, hein? @Ribeirão Podcast. Tanto no Spotify quanto no YouTube. Contamos com vocês.